Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, iniciamos hoje o tempo santo do Advento. Hoje, para nós, na fé, na liturgia, no ano de fé, é o primeiro dia do ano, é o início do ano. Para nós é sempre o primeiro domingo do tempo do Advento, para nos prepararmos para o mistério do Santo Natal, o nascimento do Senhor, que veio visitar essa terra e que virá de novo, como nós ouvimos aqui no Evangelho. Portanto, o tempo do Advento e do Natal é fazermos memória. Baixa esses retornos aqui, Paulo, esse branquinho, acho que o da música também está sobrando, faz favor. Para fazermos memória da vinda primeira de Jesus, histórica, que a gente chama de Natal, onde a gente celebra o nascimento do Senhor, mas também para fazermos a vigilância e a esperança dessa segunda vinda de Cristo, a sua vinda gloriosa, aquilo que a gente chama de fim do mundo, o último dia, que é a renovação de todas as coisas, a plenitude de todas as coisas, através do senhorio de Cristo, que será pleno na sua vinda gloriosa. E aí ele diz: ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá, na história, na glória. Quando vai ser o último dia? Ninguém sabe quando é o último dia, nem a última hora da humanidade. Mas nós também vamos ao encontro do Senhor, num dia que a gente não tem como saber qual será, através da morte. Se nós não formos tocados, se nós não formos aqueles que vamos vivenciar esse último dia da humanidade, onde Deus vai renovar todas as coisas, nós então teremos, particularmente, cada um no seu dia, o seu próprio último dia, que é o dia da nossa morte. Por isso, o evangelho desse tempo do Advento, o primeiro evangelho do tempo do Advento, é um convite à vigilância, à oração e à conversão. Mas o tempo do Advento, porque nos preparamos para aquele que há de vir e está vindo, Jesus, também é um tempo de alegria. A alegria da esperança. A alegria porque nos preparamos não para o nada, e também não porque nos preparamos para uma tragédia. Nos preparamos para a vinda do Senhor, e isso é motivo de alegria. E aí então a liturgia da igreja nos coloca como motivo dessa alegria o Monte Sião, a Jerusalém, mas sobretudo ali o Monte Sião da primeira leitura. Na Bíblia, Jerusalém e Monte Sião, além de serem 2 lugares mesmo, que eram muito sagrados para os judeus, Jerusalém e Monte Sião é o jeito profético e simbólico de chamar a igreja, de chamar o templo santo do Senhor. Por isso, o convite do Salmo, que a alegria, o convite não, né? A confissão do rei Davi, a proclamação que o rei Davi fez ao compor esse Salmo, que a alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos e irmãs, bem-aventurados os que entram aqui alegres. Às vezes a gente vem para a igreja precisando receber alegria, né? É verdade. Às vezes a gente vem necessitado de um pouco de alegria. Às vezes a gente vem querendo levar daqui a alegria. Mas bem-aventurados os felizes. Que alegria, disse Davi, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E não pense você que a vida de Davi talvez fosse muito mais fácil do que a sua. Davi era rei de um povo numeroso, grande, complicado, sempre envolvido em guerras, rodeado de inimigos e de países, vamos dizer assim, maiores que os seus. Davi era o governador de toda aquela economia. Davi era o sacerdote daquele povo, portanto o homem convidado a estar sempre mais perto de Deus e mais íntimo de Deus do que todo mundo. Davi era também um levita, o compositor dos salmos, portanto Davi tinha também uma escala litúrgica, vamos colocar assim, de ir ao templo para tocar e cantar. A Bíblia tem 150 salmos, os salmos de Davi. Davi tinha um monte de mulher também, aí você pensa se o sujeito tinha sossego.
Você com uma, tá? Às vezes pensando em sumir dessa terra, é verdade, não é? Às vezes você fala, onde foi que eu entrei? O que foi que eu fiz, Jesus? Devia ter sido padre, né? Às vezes você não pensa, você tem uma, campeão. Davi, na antiga lei, podia ter várias, e tinha várias. Davi tinha seus próprios pecados. Ele não cometeu uma vez o pecado do adultério lá com Betsabé, e aí nasce Salomão. Davi tinha vários filhos, e cada um tinha lá os seus problemas. Aí ele teve um que saiu da pá virada, o Absalão. Pergunta para quem está do seu lado, quem é Absalão? Fala, nunca ouvi falar disso aí. Fala para a pessoa do seu lado, eu não leio Bíblia, eu não tenho ideia do que ele está falando. Absalão, meu filho, o filho de Davi que se revoltou contra ele, expulsou Davi da própria casa, o pai sendo expulso do próprio reino pelo filho Absalão. Então, meus queridos, o rei Davi tinha uma vida assim cheia de concretudes, tanto quanto, e às vezes talvez mais do que nós. Mas o que é que Davi sentia quando no meio disso tudo ele ouvia alguém chamando, alguém lembrando, o celular tocando, 7h15 da manhã, 7h30, não sei que hora você acordou, para ir à casa do Senhor? O que ele sentia? Que alegria. Quando ouvi que me disseram, Davi, vamos, você vai? Se você for, eu vou. Que missa você vai, à noite ou de manhã? Ele sentia uma alegria. Ele já ia alegre. Dá uma cutucadinha quem está do seu lado e fala assim, por favor, traga alegria para cá. Você só traz sono, problema, dificuldade, azedume, não gosto, estou triste, onde já se viu? Meus irmãos, nós somos também, muitas vezes, meus amados, como comunidade, as somas das alegrias que entram aqui ou da soma da alegria que você nunca traz. Meio emburradão, meio emburradona, boceja, escorrega, sabe o que é? Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Davi então vai escrever um salmo. Esse salmo é uma grande oração a Deus, uma grande intercessão a Deus, em favor de Jerusalém e do templo de Jerusalém, desejando, rogai, rezai, que vive em paz Jerusalém, em segurança os que te amam. Jerusalém é a igreja. Que a paz habite dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Ele está rezando pela sua própria cidade, né? Por amor a meus irmãos e meus amigos, eu peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que eu tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. E aí a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías está nos ajudando a entender que nessa preparação, nessas vindas de Jesus, nós necessitamos do Monte Santo, Sião, da igreja, da casa de Deus. Então aqui ele faz uma profecia em relação ao último dia da humanidade, mas é uma profecia que vai se acontecendo, vai se cumprindo nos nossos dias até que ela se plenifique. Aí vai dizer então, irmãos, o profeta Isaías na primeira leitura diz, irmãos, acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido, ele ficará no alto e para ele acorrerão todas as nações e numerosos povos, indo à casa do Senhor. E aí ele diz que nos corações vai se ouvir um apelo e um desejo que diz, vamos subir ao monte do Senhor, vamos subir à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre os seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Diga comigo, subir. Diga comigo, subida. Diga comigo, altura. Irmãos e irmãs, olha o que o profeta está dizendo. À casa do Senhor. Para ir na casa do Senhor, nós precisamos subir, nos elevar. Subir, altura. Vamos subir à casa do Senhor, para que Ele nos mostre os seus caminhos, para que Ele nos ensine os seus preceitos. A fé, a casa do Senhor, é para que nós possamos nos elevar, subir. Sermos pessoas mais elevadas. Às vezes, meus irmãos, nós somos tão rastaqueras, tão medíocres e rastejantes. O nosso jeito de pensar, de falar, as músicas que a gente escuta, as coisas que a gente faz, posta na internet ou fica enviando para os outros, os sentimentos que a gente alimenta, os pensamentos que a gente alimenta. Olha o que o profeta está dizendo, a casa do Senhor, ela está no alto. Por quê? Porque a gente precisa subir. Por quê? Porque chega de viver nessa baixeza. Alguns de nós vivemos uma vida muito pobre, e para não dizer muito porca e muito pobre. Ontem eu tive o dissabor, ai meu Deus, de ter notícia e conhecer, porque eu realmente tem coisa, é até gostoso você ver que tem coisa que você realmente nunca ouviu falar, não sabe quem é, simplesmente não sabe que existe, você pergunta, é dessa terra, é de Marte, onde é, quem que foi? Ai, que alívio que é às vezes a gente ser, ou ignorar, né? Não saber certas coisas. Mas ontem tive notícia de uma nova, não sei que tempo aí já, famosa, cantora, novinha aí, que a molecada gosta bastante e tal. Eu nunca nem tinha ouvido escutar falar o nome dela, nem nada, até um nome bonitinho, meio fofo, não vou falar para você não achar que eu tenho...
Ah, porque é fulano, sei o que, é música tal. Eu falei, essa música de fulano, sabe quando você não sabe nada do assunto mesmo? Aí a pessoa ainda falaram assim para mim, padre, até a primeira, a segunda música dela até que era legal, agora mudou um pouco, não sei o quê. Aí uma pessoa já falou assim, mudou um pouco? Não, mudou muito, aquilo ali não é coisa de você escutar. E começou um converseirinho. Aí lá vou eu dar um Google. Se você joga no YouTube, já vem a música. Se é ruim, igual eu acho que vai ser, já também não quero ouvir. Vai ter um Google. Digite teu nome, coloquei lá a música, as letras, aí sai lá, né, as coisas. Sangue de Jesus tem poder. Que baixeza. Que fundo de poço. Que bueiro. Que esgoto. Fala para quem está do seu lado, a tua filha escuta todo dia. Ela sabe cantar todinha, de trás para frente, de frente para trás. Ela conhece. Tem uns velhos que estão fazendo assim, mas qual? Não precisa saber também não. É uma outra. Gente, que coisa porca, que coisa pobre, que coisa rastaquera. E essa glamorização da mulher, da menina, fogosa, beberrona, vulgar, da mulher que ataca, perdoa ninguém. Meu Deus do céu! Olha o que ele está dizendo aqui. Subamos, se eleve um pouco. A gente fez o nosso acampamento e eu vivi algo chocante. Eu não me lembro agora se na mesma noite do encerramento ou no outro dia. As pessoas postando a foto das crianças chegando em casa, os quartos, aquilo tudo tão bonito, né? Aí passa um storyzinho, passa dois, aí pula outro assunto aleatório. Dali algum tempo, não sei, postou alguns à noite, no outro talvez ao dia de manhã. A pessoa vai lá e me posta umas músicas desses homens tudo bombado, fazendo dancinha sem camisa. Aí a própria mãe botando carinha de delírio, não sei o quê. É impressionante, minha gente, como as pessoas não conseguem diferenciar mais as coisas na sua cabeça. Como pode um story ser obrigado Senhor, obrigado Jesus, porque o filho veio e fez acampamento, aí posta o videozinho deles fazendo assim com as mãozinhas. Eu canto contigo e não vacilo assim. Não é a coisinha mais linda, mais pura do mundo, Jesus, não é isso? Aí vem no pé da santa, faz a foto. O padre com dor de cabeça, nas costas, no pé. Eu saio do acampamento, até meu cabelo dói. Tudo dói, o suor está escorrendo aqui, mas se você não fica até o final para fazer uma fotinha, a pessoa ainda magoa. E vai. Para dali 2, 3 horas, a história da pessoa ser um homem bombado, sem camisa. Fazendo dancinha, não sei o que coisa porca, meu Deus do céu. Meus irmãos, ou a experiência desse Monte Sião, que é a igreja, que é a fé, as nossas celebrações, ou isso nos eleva um pouquinho. Ou não faz sentido, não é possível que a gente não consiga dividir dentro da nossa cabeça essas coisas. E não é possível como a gente abraça tudo isso como possível. Possível, Jesus, glória, Maria, cura, liberta, vem Espírito Santo, cheira alabai, alalabaciri, acanda, alalabai. E do outro lado um homem sem camisa fazendo assim. Subamos, nos elevar do nosso vocabulário aos nossos sentimentos e pensamentos, atitudes, as nossas reações à vida, as contrariedades, as coisas que nos ferem, nos desgostam, mas nós precisamos nos elevar. Senão a gente fica rastejando nessa vida, igual cobra. E aí continua o profeta falando bonito dessa alegria que vem da casa do Senhor, para que Ele nos mostre os seus caminhos. Esse tempo do advento, a liturgia da igreja, cada domingo, é para que Deus nos mostre os seus caminhos, nos ensine os seus preceitos, porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém, que são nomes, né, para dizer a mesma coisa, de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Portanto, a casa do Senhor é para que a gente tenha o quê? A lei, a palavra, o caminho e o preceito, o norte da nossa vida. Então, se eu fosse você, meu irmão, minha irmã, eu tentaria começar, a partir de hoje, quem sabe, entendendo isso aqui, que da casa do Senhor vem lei, preceito, caminho, destino. Talvez você tentasse se doer menos. O que diz a palavra? O que se espera desse Monte Santo? Lei, preceito, caminho, direção, elevar-se. Então, doa-se menos com aquilo que às vezes te toca, te fere, eu não sei, as pessoas se ferem muito. Esse é o Monte Santo. E diz lá então que ele virá para esses numerosos povos. E aí profetiza uma paz, que só vai ser plena quando Jesus voltar mesmo. Mas uma paz que precisa começar a acontecer na minha vida e na sua vida. Uma paz que não pode ser totalmente ausente de mim. Aí ele diz, estes virá para numerosos povos, e esses povos transformarão as suas espadas em arados, suas lanças em foices, não pegarão mais em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Portanto, ele está dizendo que o povo de Deus soltou as armas, fez da espada, que era uma arma da época, né?
de agredir, de ferir, de conquistar o outro pela força ou pelo medo, abriu mão da espada e pegou um arado para lavrar a terra, fazer fruto, trabalhar, poder ter o fruto para partilhar com o outro. Abandonarão, não mais pegarão em armas, porque Deus é paz. E sim, meus irmãos, a paz enquanto uma plenitude daquilo que os nossos olhos enxergam, só quando Jesus voltar. Vai ter sempre alguém, alguns ou muitos, ou a maioria, não sei, que não quer paz, ou que não é muito amigo dela, né? Mas você e eu que estamos elevados no Monte Santo do Senhor, não mais peguemos em armas. As armas que a gente pega com a mão e manifesta com a mão, mas a arma que a gente manifesta com a língua e a arma que a gente hoje em dia, né, na nossa realidade, manifesta com os dedos. A gente faz guerra com uma arma mesmo, mas pode provocar e alimentar uma guerra com a língua e com o dedinho ali, ó, naquilo que você clica no encaminhar para. Não é assim? Talvez seja um novo nome da bomba atômica. Você assistiu aqueles filmes? Que tem sempre um botãozinho vermelho em algum lugar, numa salinha, e aí o filme vai acontecendo, e o James Bond lá, o 007, o Batman, sei lá quem, tá tentando salvar o mundo, e o maluco tentando chegar na salinha, porque se apertar aquele botão, geralmente é vermelhinho aquele botão, né? Você, acaba o mundo, solta um foguete, né? Assim, já assistiu isso? Os mais velhos, lembra daqueles filmes? James Bond, o Spectre Secreto, lembra aquelas coisas? Era gostoso de assistir, né? Hoje em dia, talvez a nova bomba atômica seja na tela do nosso celular o tal do encaminhar para. Ou aquela outra, né? Compartilhar. Bum! E ali a gente consegue acabar com o mundo, consegue acabar com a família, consegue acabar com o dia do outro, consegue acabar com o nome de alguém. Olha o que ele está dizendo. Aqueles que se elevam no monte do Senhor abrem mão das suas armas. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, à casa do menino Jesus, do Deus que nasceu nessa terra. Para quê? Para nos despertar. Fala comigo, despertar. Fala comigo, acordar. Ajuda quem está do seu lado assim um pouquinho, fala despertar. Precisa de ajuda, filho? Vou te ajudar, você está longe, né? Não dá para saber. Despertar, isso. Olha o que Paulo disse aos romanos. Sempre que você lê assim na Bíblia, carta aos romanos, no fundo você está ouvindo assim, carta à paróquia de Roma. Carta aos filipenses. Carta à paróquia da cidade de Filipos. Certo? Carta aos Gálatas. Mas qual do povo da Galácia ia ler aquela carta? O povo da paróquia. E aí, gente? Chega a dar vergonha saber que isso aqui foi escrito para o povo da paróquia. Ai, meu Deus. Coitadinho de São Paulo. Irmãos, ele está escrevendo a paróquia de Roma. Não é o caso aqui do Piquiri. São Paulo não é feliz igual eu, sortudo igual eu. Ele diz, ixi, as coisas para São Paulo era difícil. Você pensa que São Paulo foi parque de Alto Piquiri, o melhor lugar do mundo, o povo nem precisava ouvir essas coisas. São Paulo teve que escrever uma carta à paróquia que ele foi viajar. A paróquia dele em Roma, Deus o livre e guarde. Se o bispo me mandar lá, eu não vou não. Povo louco, olha o que ele teve que escrever para a paróquia de Roma. Irmãos, vós já sabeis em que tempo nós estamos. Pois já é hora de despertar, de acordar. Ou seja, na paróquia de Roma tinha gente dormindo na fé, não entendendo. Dá para acreditar nisso, gente? Ei, São Paulo vai sofrer, quer ver? Ó? Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Certo? Porque o tempo está andando, a gente está se aproximando, Jesus está vindo e a gente está indo. Certo? Jesus não falou no Evangelho da morte como um ladrão, São Paulo está falando da morte como salvação. Olha que bonito. Portanto, a nossa morte devia ser a experiência da nossa salvação e não de outra coisa. E aí Paulo diz, bora acordar, minha gente. O tempo está indo, está todo mundo ficando mais velho, é dezembro de novo. Quem emagreceu, emagreceu. Quem não emagreceu, não emagrece mais esse ano. Não adianta você querer mexer com isso. Olha o tempo indo. Olha o tempo indo. Olha o tempo passando. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. O dia aqui, esse sol da justiça que é Jesus, o dia está chegando. Até aqui, vá, mas daqui para... Ah, meu Deus do céu. Coitado de São Paulo. Eu não aceitaria ser pároco em Roma, de jeito nenhum. Olha o que ele precisou escrever para o povo da igreja de Roma. Não é o nosso caso, mas era o caso em Roma. Irmãos, despojemo-nos. Despojar é tirar a roupa. Despojemo-nos das ações das trevas, nos vistamos de armas de luz. Você acha, rapaz, você tem que escrever isso. Você tem que mandar uma carta dessa para o povo que vai na igreja. Fosse hoje, você tem que mandar um áudio desse no grupo da paróquia. Que vergonha, é vergonhoso. Coitado de São Paulo. Aí ele precisa continuar ainda. Procedamos, vamos continuar, minha gente, procedamos. Procedamos honestamente como em pleno dia. Gente, olha aqui para o padre. Vocês não estão com dó de São Paulo? Sim ou não? Só eu estou com dó de São Paulo? Você não está com dó de Paulo? Sim ou não? Você tem que mandar uma mensagem dessa no grupo da igreja.
Você tem que mandar um áudio desse no grupo. Você tem que escrever uma carta dessa para a paróquia, não foi para os botecos. Não foi para a galera do Vucu-Vu, para o povo da igreja. É muito triste, coitado de Paulo. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada, ai misericórdia, de glutonerias e bebedeiras. Gente, você tem que dizer isso para alguém que é de igreja. Desanima, não desanima? Meu Deus do céu, eu até fui convidar Paulo para vir passar um semestre aqui comigo, o Padre Murilo aqui no Piquirique, para ele se renovar as forças. Ele deve estar muito decepcionado com a paróquia de Roma. Você tem que dizer para pessoas de igreja, nada de glutonerias e bebedeiras, são as comilanças. Só para você entender um pouquinho, em Roma, existiram lugares, e no Império Romano como um todo, mas em Roma, que chamava, vamos ver se eu consigo dizer a palavra, vomitódromo. Eles se reuniam para fazer festa e para comer e beber, comer e beber. Aí chega uma hora que não dá mais, você concorda comigo? Sim ou não? O que eles faziam? E a prefeitura de Roma construiu, ao redor de algumas praças e lugares, o vomitódromo. Então eles iam lá e... para poder comer mais e beber mais. 1 dia, 2 dias, 3 dias, recesso. E todas as orgias sexuais e imoralidades, o povo era sem freio, era trissal, sem sal, diabetes, sei lá o que era, como é que o povo fala aí. Não, agora você tem que escrever isso para o povo da igreja, porque quem leu foi o povo da igreja, o povo da paróquia. Essas comilanças, essas bebedeiras entre vocês. Gente, como é triste, a gente perde assim, sabe, às vezes, Deus me livre, às vezes a gente precisa socializar, estar em alguns lugares, a gente até quer ficar um pouquinho mais, mas eu vou vendo que é hora de sair, porque ninguém tem freio ali, já não é nem... O povo da igreja, coitado de Paulo, nada dessas comilanças, dessas bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades. Você tem que falar isso para uma pessoa que vem na igreja. É triste, não é, gente? Nem de brigas e rivalidades. Você tem que escrever isso para quem vem na igreja. E talvez para nós, bebedeiras e essas imoralidades todas, já não seja, Deus queira, o nosso caso, mas o nosso ponto fraco ainda pode ser brigas e rivalidades. Meu irmão, para de passar carão, para de alimentar em Facebook, em rede social. Gente, isso é pobre, isso é feio, isso é pequeno. Isso não convém a cristão, isso não é o nosso lugar, isso não é o nosso papel. Você não ajuda lá defendendo, atacando. Você não faz diferença nenhuma nessas coisas. Sabe quando alguém joga assim, acende um fósforo na gasolina, só para de pegar fogo quando para de pegar fogo. Não adianta, sei lá, e querer também. Paulo está dizendo à paróquia de Roma, nada de brigas, rivalidades entre vocês. Mas que coisa. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus. Esse tempo do advento, então, é para nos revestirmos de Cristo, que virá. E aí Jesus explica a sua vinda. A vinda do Filho do Homem, essa vinda na história, que um dia vai acontecer. Essa vinda no dia da nossa morte. Será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. São Lucas, lá no evangelho dele, vai complementar, dizer assim, compravam, vendiam e negociavam. Então vamos somar os dois para a gente entender. Nos dias antes do dilúvio, enquanto o Noé preparava a arca, enquanto Noé por muito tempo foi construindo uma arca, o povo não levou Noé nem a sério, nem se incomodou com aquele gesto de Noé, nem se perguntou por que é que o Noé está fazendo isso. Noé era, evidentemente, para eles, uma pessoa um tanto quanto mais elevada e santa, mas ninguém se perguntava o porquê é que o Noé é como é. Até rimou. Ninguém se perguntava por que o Noé é como é, por que o Noé nem sempre está onde a gente está, por que o Noé nem sempre comunga, compactua de certas coisas nossas. E o Noé foi passando em branco e construindo a sua arca. Todo dia o Noé arrumava um tempo lá para construir a sua arca. Até que veio o dilúvio, aí disse Jesus, e por que não perceberam o Noé? Por que o Noé não foi alguém instigante, provocante, questionante a eles? E por que eles também não perceberam o dilúvio se formando? Você não está vendo as nuvens juntando, não, filho? Vai ficar lá, não vai fechar nem a janela da casa? Você não está vendo? Não está vendo. Por quê? Porque nos dias antes do dilúvio, nesse tempo comum das coisas, o que eles fizeram? O que o povo fazia? Está dizendo Jesus? Comiam, bebiam, casavam-se, divorciavam-se, compravam, vendiam, negociavam, fofocavam, a vida como ela é. E nessa vida como ela é, eles ficaram insensíveis. Até que veio o dilúvio. Meus irmãos, esse dilúvio também é a imagem dos sofrimentos que a gente não gostaria, mas que vêm, acontecem para nós, ao longo da nossa vida. Esse dilúvio aqui é a morte de cada um de nós. Mas também
São tantas coisas na sua vida, na minha vida, que se a gente pudesse, elas não aconteceriam, mas elas acontecem. E aí Jesus está dizendo o seguinte: quando chega um dilúvio, tem quem flutua, porque tem uma arca para flutuar, tem quem se afoga, porque não construiu a sua arca. Só que os dois, aquele que vai conseguir flutuar sobre esse câncer que chegou, e aquele que vai se afogar, se desesperar e até conseguir separar da mulher, trair o marido, ir para o vício, para a droga, na mesma notícia ruim sobre um câncer, esses dois tinham o mesmo tempo de vida, de história, e esses dois também tinham um negócio chamado segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, missa. Por que Noé flutuou sobre o dilúvio? Foi preservado daquela chuva por 40 dias e os outros se afundaram? Porque Noé construiu algo. Os outros não construíram nada. Fé, a gente não improvisa. Você não dorme sem fé e acorda com fé. Você não dorme sem sabedoria e acorda sábio. Você não dorme maluco, irado, bravo, vingativo e acorda nobre e elegante. Não existe isso. A arca, que é a imagem da igreja, que flutua no mar do mundo. A arca, que é a imagem da fé, que nos preserva. A arca, que é a imagem das virtudes que nos protegem, ela não fica pronta da noite para o dia. Noé levou anos preparando uma arca. Portanto, meus irmãos, queridos, o nosso cotidiano, nosso dia a dia, ele precisa ser mais sábio. Ele precisa ser mais produtivo, mais frutuoso, porque senão vem um dilúvio. Mas na hora que vem um dilúvio é que você resolve perguntar onde é que está o serrote para cortar a madeira, quantos metros tem um barco? Aí já foi. Aí ficou ruim. É nessas nossas preguicinhas, é nessas nossas apostas de que Deus perdoa, não vai ficar bravo comigo hoje, que a gente atrasa a arca. Aí vem o dilúvio e afoga, porque a gente está atrasado com a arca. Tem que fazer a arca. E a arca Noé foi fazendo todo dia. Olhava para o céu, não tinha uma nuvem. Mas ele está fazendo a arca. Gente, às vezes a nossa vida, ela não está boa nem ruim, ela está normal. E graças a Deus, mais boa que ruim, né? E aí, às vezes, a gente esquece de construir a arca, ler um bom livro, assistir uma boa pregação, uma boa palestra, rezar o nosso terço. Sexta-feira, dia de jejum, sabe? É nesse batidão onde você está dormindo. Ajuda quem está do seu lado a acordar, faz favor, ajuda. Deve ter ficado na balada até tarde, é normal, sábado, né? Aí complica. Ei, tem que construir a arca. E aí veio o dilúvio, Noé se salvou. E o triste da história de Noé é que ele conseguiu salvar quem naquela arca imensa? A família dele só. E os bichos. Gente, uma arca daquele tamanho só salvou bicho. Só salvou animal, não salvou ser humano. Porque o ser humano às vezes consegue ser mais teimoso, relutante, disperso que um bicho. Você nunca disse assim: ih, pá, daquilo ali é teimoso igual uma mula. Já não falou isso? Aquilo é ignorante igual um cavalo. Já não falou isso? Ih, aquilo é uma anta. Pois é, foi o que aconteceu com Noé. Tinha um barco imenso daquele, cabia muita gente, não entrou ninguém. Os bichos entrou, mas as antas ficaram lá fora. Comendo, bebendo, casando, divorciando, comprando, vendendo. Vamos dizer assim, meio que dopado, meio que escravizado no batidão da vida, das coisas. Essa escravidão desse agora. E a gente não vê nem dilúvio, nem percebe Noé. Deus coloca na nossa vida o Noé. Deus coloca na nossa vida nuvens. Por que será que às vezes a gente não está percebendo? Por que será que às vezes a gente se descobre tão despreparado para o dilúvio que chegou? Porque a gente passou todo o tempo fazendo o quê? Nada. Fazendo nada. Vivendo uma vida oca, boba, fútil, boba, sem nada. Desconsiderando aquilo que sobrevive a um dilúvio. A arca, que é a fé, os sacramentos, o evangelho, a igreja. É por isso então que às vezes chega um dilúvio. E alguém flutua sobre ele até que ele passe. E no mesmo dilúvio alguém se afunda, se condena, se perde, porque faltou a tal da arca. Aquele barco onde você pode entrar e navegar. Mas o barco de Noé, quem fez para ele? Ele. Ele fez o barco dele. Ele fez a arca dele. E ele fez só ele, sem ninguém estar fazendo também. Noé foi por algum tempo um solitário nas suas próprias convicções. Você acha que é fácil todo dia você chegar em casa para construir um barco? E a Bíblia diz assim, e até então nunca havia chovido sobre a terra. Só Noé fazia barco. Não é difícil quando a gente se sente sozinhos nas nossas convicções, nos nossos valores? Isso é uma tentativa, porque quando a gente está sozinho a gente se sente ridículo. Não é assim?
Só eu que rezo nessa casa. Nesse ambiente de trabalho, eu sou o único homem, padre, que não acha legal ficar mandando vídeo pornográfico um para o outro. Você não começa a se sentir ridículo, solitário? Gente, é uma grande tentação ir para onde todo mundo está. É uma grande tentação querer estar com todos. Noé experimentou a solidão da convicção, a solidão da fé. Só ele construía barcos, os amigos dele iam jogar bola. Só ele construía barcos, os amigos dele iam tomar uma cerveja, jogar uma bola, chegar em casa meia-noite, dia de semana. Só ele voltava às 6 horas da tarde para casa. Noé foi sozinho em muitas coisas. Não é difícil ser sozinho nas coisas? Sim ou não? É fácil ser sozinho? Não é fácil. Mas não é um grande ensinamento para nós. Se você for ficar esperando todo mundo querer construir a arca, se você for esperar todo mundo ter por importante esse assunto, dilúvio, arca, fé, você pode não encontrar ninguém. Quantas pessoas hoje vivem uma vida feliz, liberta aí das tragédias? Quantas pessoas hoje colhem algum bem para si? Mas precisaram e passaram pela experiência de lá quando adolescente, jovem, serem sozinhos nas convicções. E quantas pessoas hoje só colhem complicação, trabalho, sofrimento, gera tempo de você descansar, a tua vida está toda bagunçada. Por quê? Porque lá atrás você não soube ser sozinho na sua convicção. A Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lô e a Ju. Né? A gente não consegue ficar sem. E aí plantou o quê? Construiu o quê? Só que a vida é isso aqui, ó. Quando você, por medo de ser sozinho nas suas convicções, abraça tudo e todo mundo, vai dar ruim, certo? Sim ou não? Vai dar errado, não vai? Vai fazer água, não vai? Sim ou não? Na hora que vier o dilúvio e o sofrimento, cadê a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Ju e a Lô? Aí você fica sozinho, você e o teu dilúvio. Você e os seus dramas, você e as suas lutas. Então você escolhe em que horas você quer andar grudado com os outros. Noé foi sozinho por muito tempo, solitário por muito tempo, no bem, na fé, na perseverança, na convicção. Não teve um amigo que falou: ô Noé, coisa boa esse negócio de arca, se você precisar de ajuda me chama. Aí ele chamou e o cara foi. Noé fez sozinho a coisa mais importante da sua vida, que salvou ele e a sua família, a arca. Ele fez sozinho. Tem coisa que a gente precisa entender, o valor da solidão, o processo, e fazer sozinho. Se você for esperar aprovação, apoio, abraço, você não vai fazer. Noé fez sozinho a coisa mais importante da vida, a obediência a Deus. Ele foi sozinho nesse caminho. Se ele quisesse estar na companhia de quem não queria esse caminho, tinha afogado, igual todo mundo tinha afogado. E aí Jesus ainda vai dizer: portanto, prestai bem atenção nisso. Bem atenção nisso. Se o dono da casa soubesse que a hora que o ladrão vem, ele já estava esperando na porta de luz acesa. Não tinha o roubo. Assim também, a vinda do Filho do Homem é como que um ladrão. Na hora em que menos pensais, esperais, porque esse tipo de saber não é da gente, é de Deus. O dia, a hora, o tempo, a providência, as coisas são de Deus. A nós nos compete o quê? Estarmos atentos, estarmos preparados para aquele que vem. Agora, essa preparação para nós é o motivo da nossa alegria. Mais elevados, meus irmãos, que somos e estamos, né, no Monte Santo do Senhor, Jesus colocou no meio dessa sua fala algo muito interessante. Ele começou falando do Noé, do dilúvio, terminou falando de bandido, ladrão e morte, mas aí no meio, Jesus nos fala da importância da nossa vida. Diz que o Pai está falando agora, do construir a arca. Olha o que ele vai dizer. Porque será assim, aí ele vai dar um exemplo, uma imagem, para falar de salvação e perdição. Quando ele diz assim: 2 homens estarão trabalhando no mesmo campo, os dois, lado a lado, um do outro. Um será levado, o outro será deixado. Aí tem até filme sobre isso que moralmente até nos anima, mas é de uma leitura bastante equivocada, né? Acho que é uma série de filmes, não sei se esse é o nome, chama Arrebatados, ou qualquer coisa assim, bem feitinho e tudo. Mas narra isso aqui de um jeito cru, né? O sujeito está lá dirigindo o carro, quando ele olha do lado, cadê a mulher dele? A mulher dele não está ali mais. Ela foi levada. Quando Jesus diz um vai ser levado, outro vai ser deixado, está falando da salvação. Né? Mas tá, vamos lá, ó. 2 homens estarão trabalhando no mesmo campo. O que vai na igreja, o que não vai na igreja. O que reza, o que não reza. O que está com saúde, o que está doente. O que tem um casamento legal, o que tem um casamento difícil. O que tem uns filhos que é bênção, uns filhos que é terrível. Estarão trabalhando no mesmo campo. Um será levado, o outro será deixado. O que Jesus está ensinando aqui para você e para mim? Nossa vida, nossa história. As coisas que acontecem com todo tipo de gente.
São nessas coisas que a gente vai ser levado para Deus ou deixado para trás. Eu acho que o nome da série é esse, Deixados para Trás. Procura na internet, assiste, é legalzinho, vale. Deixados para trás. Olha o que Jesus está falando. Sabe o cara que foi levado para o céu? Sabe onde que ele alcançou, viveu isso? Nesse campo aqui, ó, nesse trabalho aqui, nessa segunda-feira aqui, ó. Nessa vida aqui. E a vida dele, que foi levada para o céu, acredite você, ela é comum, igual a vida de vários que você não vai achar no céu. Você vai achar no inferno. E os que estão no inferno foram parar lá com a mesma segunda-feira, com o mesmo trabalho, com as mesmas notícias. Meus irmãos, às vezes a gente se sente muito único nessa vida. Muito único, muito especial. Mas na verdade, minha gente, a gente é bastante comum. Olha ao seu redor e comece a ver que a tua cruz é igual à cruz de muita gente. Olha ao seu redor e comece a ver que as suas vitórias também tem gente que tem do mesmo tamanho ou até maior. A gente é bastante comum. No campo da vida, ó, 2 homens vão estar trabalhando, eles têm que estar ali. Amanhã você tem que estar onde? Hoje, na hora do almoço, você tem que estar onde muita gente tem que estar. E nesse estar onde todo mundo tem que estar, tem gente que vai para o céu, tem gente que vai para o inferno. Tem gente que constrói a arca, tem gente que não comprou nem o coletinho salva-vida, não fez nada ali. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, né? Uma será levada, a outra será deixada, a mesma vida, o mesmo ambiente, as mesmas coisas. Isso aqui, ó, é isso aí mesmo. Tem gente subindo, tem gente descendo. Com a mesma igreja, tem gente indo para o céu, tem gente indo para o inferno, com o mesmo salário, com as mesmas situações. As pessoas se perdem, pessoas se encontram. Então bate no teu peito e fala assim comigo: o negócio sou eu. Ridículo. Bate todo mundo aí no peito, a senhora também. Vai, bate no teu peito aí. Mas precisa, não bate. Bate no teu peito e fala assim: o problema sou eu, o negócio sou eu, é comigo a coisa, sou eu. Fala para quem está do seu lado: e eu achava que era você o meu problema. Não é. Gente, às vezes a gente acha que o problema é o outro, é as coisas. E claro, meus amados, todo mundo tem problema. Mas acontece que esse problema que está fora de você, muita gente também tem. Essa tentação que às vezes está fora de você, muita gente também tem. Essa injustiça, essa tragédia, muita gente também tem. A questão somos nós mesmos. Olha o que Jesus está dizendo: o mesmo campo, o mesmo moinho, o mesmo câncer, a mesma diabetes, o mesmo desemprego, o mesmo filho adolescente, o mesmo marido grosseiro, a mesma mulher dramática, neurótica, o mesmo filho rebelde, sabe? A mesma missa de 2 horas. Ó, se tem gente indo para o céu, tem gente indo para o inferno, o que você vai? Você vai para onde? O que você faz? Somos nós. É tão infantil passar a vida querendo que todo mundo mude. É tão infantil passar a vida esperando do marido, do filho, do bispo, das pessoas, sabe, das coisas. Mas você vai construir tua arca quando? Deixa ser criança. E esse tempo do advento a gente vai celebrar no roxo, que nos lembra a quaresma. E apesar do advento não ser sisudo, igual uma quaresma, que nos leva para deserto, cruz, sexta-feira santa, aquela coisa toda, porque afinal de contas o advento nos leva para o nascimento de um bebê, menininho Jesus. Eu fico imaginando, gente, naquela pobreza, naquela simplicidade, naquele apuro, né, da noite do Natal, entre boi, vaca, um coxo, São José arrumando tudo, mas diz que, com certeza, Nossa Senhora e São José prepararam muitas coisinhas para o nascimento do menino. É que deu tudo errado na hora, né? Mas com certeza Nossa Senhora levou aquela malinha, né? Com os paninhos, com a touquinha. Então o Natal nos leva para esse momento alegre. Jesus nasceu. Pensa Jesus na manjedoura. Os olhos nem abrem, né? E lá para eles é frio, então eu fico imaginando aquele gorrinho verde e branco assim, o sapatinho, não é? Vocês não estão vendo assim, igual eu? Parece que eu vejo aquele sapatinho, né? Tricôzinho assim, todo verde e branco assim, coisa mais linda do menino Jesus. Não é assim que você vê? Meu Deus do céu. Então o advento nos leva, ele é mais alegre. Para nós aqui, né? Hemisfério Sul, é verão, é férias, é um monte de confraternização, né? Não é assim? Mas a gente não pode estar insensível a Noé, a Deus, entre tanto comer, beber, passear, viajar, comprar, ir, vender. Nós estamos nos preparando para algo, para alguém que vem nos visitar. Na Sexta-feira Santa, na Páscoa, a gente pode pensar assim: o Deus que nos visita nas nossas maiores dores, a cruz, né? Deus vem ser companheiro nosso. No Natal a gente pode pensar: o Deus que quer nos visitar e ser acolhido nas nossas alegrias. É o tempo do amigo secreto, é o tempo de alguns dias de descanso, é o tempo de alguma coisa. Ele tem que caber aí, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Foi o que a gente celebrou domingo passado, o Cristo, Rei do Universo. Por isso, irmãos e irmãs, nas alegrias desse fim de ano, que já está começando férias e tanta coisa para muita gente, não percamos de vista essa profecia que é Noé, o Monte Sião. Nos preparemos bem com as missas do domingo do Advento, com a novena de Natal. Talvez você está esperando ser chamado e não vai ser chamado por ninguém. Vai doer. Mas se te der uma dorzinha, talvez seja Deus chamando você
a chamar pessoas. Pega ali uns livrinhos da novena. Tem sempre uma vizinha na frente, um vizinho do lado, um parente, alguém que trabalha junto, mas mora na outra quadra. Faz você a sua novena. Nós vamos ter a oportunidade das confissões para a missa do Natal, para a gente chegar bem na missa do Natal, porque o Senhor vem. E nessa vinda e nessa ida, enquanto Ele vem a gente vai, nesse ir, vamos a Ele com alegria. O Senhor nos amou, nos quer perto, nos quer com Ele. Jesus veio a esse mundo para nos ter. Antes de vir como juiz, Jesus veio nesse mundo para nos ter, para estar conosco. Entende isso? Entre um domingo e outro a gente não pode perder Jesus, porque Ele também não quer perder a gente. Entre um domingo e outro a gente não pode ficar sem Jesus nas coisas da vida, o campo e o moinho, porque nessas coisas Ele também não quer ficar sem a gente. Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele é comigo, Ele é com você, nas coisas, no moinho, no campo, nas coisas da vida, para um dia estarmos plenamente com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.